Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Teremos neste meio de semana mais uma rodada do Brasileirão da Série A, rodada de número 16. Ainda estamos, no período da Copa América, já estamos nas semifinais, então daqui a pouco essa competição acaba e os jogadores que foram convocados, que jogam aqui no Brasil, todos voltam, Alguns já voltaram, porque as seleções foram eliminadas, mas outros ainda estão lá, e voltarão agora só após a final, que teremos a final e a disputa do terceiro colocado. Então, quem chegou à semifinal só vai voltar na próxima semana. Mas está acabando o tormento para alguns times. Como a gente sabe, alguns times foram mais prejudicados do que os outros. Alguns times que foram muito prejudicados com a convocação não tomaram tanto prejuízo assim dentro de campo. Outros que não foram prejudicados muito com as convocações tiveram problemas de contusão. Ou seja, um campeonato completamente desnivelado, um campeonato mal organizado pela CBF. A CBF não sabe trabalhar o seu produto, a CBF destrói o seu produto, é porque deve estar entrando muito. Como entra muito dinheiro e entra fácil, estão cagando para o produto chamado futebol, que aí o nível técnico é baixo, não tem uma postura da CBF para fazer o futebol voltar ao que era. Jogadores hoje em dia ficam mais no chão do que em pé, é simulação o tempo inteiro, é arbitragem ruim pra cacete, arbitragem tendenciosa, jogadores cheios de frescura, cheio de frescura, algumas decisões da arbitragem absurdas, tipo, o Rony fez o gol do Palmeiras, colocou uma máscara de porco, para sua torcida toma um cartão amarelo. Aí o juiz foi falar para ele, pô, cara, desculpa, é a regra. Mas eu pergunto, igual o Abel perguntou, tá, mas qual é o objetivo? Por que deram o cartão amarelo nele? Porque ele botou a máscara. O que isso vai causar ao jogo? Que violência isso causa? Tem uma babaquice, uns absurdos, que você não consegue entender. Eu vou pegar um pouquinho mais atrás. Na mesma época, mais ou menos, acho que é mais ou menos na mesma época do Paulo Nunes. O Paulo Nunes botava máscara também. O Renato, que foi do Corinthians, que jogou no Flamengo, ele botava uma máscara de urubu quando ele fazia gol pelo Flamengo. Renato Abreu. Hoje não pode, quer tomar o cartão amarelo. Hoje não pode mandar a torcida calar a boca, porque é um absurdo. Causa trauma. Ah, porra, é muita frescura. Aí a gente vê essa seleção, essa merda. Jogadores se achando o máximo, ostentando, o negócio é ficar com o cabelinho bonito, pá, mas ninguém se fala, cada um no seu quadrado, Dentro do ônibus um silêncio, parece até que morreu alguém. Estava mais da época, vinha o pagode, nego zoando dentro do ônibus, pá, nego pulava muro da seleção pra ir sair à noite. Mas estava ganhando, nego tinha medo. E agora? Politicamente correto. Mas a nossa juventude foi feita por causa disso, Bom, não quero falar de política aqui, mas é isso que gerou esta bosta, na minha opinião. Ainda bem que eu sou de outra época, graças a Deus. Pena de quem é dessa, e pena do meu neto, que tem 2, 3 anos, que talvez viva uma bosta também. Mas eu vou fazer de tudo para ele curtir um pouquinho. Pelo menos na minha casa ele vai curtir algumas coisas raízes, para ele não ficar um homem frustrado, cheio de babaquice que tem nesse país. Bom, continuando, isso é o meu jeito, tá? Você quer ser assim, você acha legal? O problema é seu. O meu é esse. E aí a seleção paga por causa disso. Paga por causa disso. Cheio de frescura, cheio de e não me toque, pá, coisa e tal. E ainda tem gente que fala que a rapaziada da antiga, que jogou 20, 30 anos atrás, não conseguiria jogar hoje. Pô, tá de sacanagem, só tem pereba, pô. Só tem pereba. Ah, porra, arrego.
Tá de sacanagem. Sabe quando é que tu vai ver Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno, Kaká, Rivaldo, Roberto Carlos, Cafu, todo mundo junto numa seleção? Nunca mais. Porque é muita frescura, é muita babaquice. Muita babaquice. É ostentar demais. Ah, porra, fode. É dinheiro demais e pouco futebol. É muito dinheiro. Um moleque de 17 anos ganhando 200 mil por mês, 300 mil por mês. Porra. Aí depois, que o quê? Vai jogar bola? Já tem dinheiro pra caralho, irmão. Ele não tá jogando pelo prato de comida. Escuta as histórias do Amaral. Amaralzinho que jogou no Vasco da Gama, no Corinthians. No Corinthians não, no Palmeiras, né? Escuta as histórias dele, dos outros jogadores. Agora pega esses aí. Ah, porra, arrego, né? Não vai ter nada pra contar. Aí resenhas, tem resenha, pô. Resenha acabou. Resenha acabou. Resenha agora é like, é postar. Porra. Então, voltando aqui, porque senão não vou fazer a porra do vídeo. Vamos lá, porque me irrita, irmão. Vamos lá pra gente falar sobre mais uma rodada do Brasileirão, rodada de número 16. Lembrando que a rodada de número 16 serão 8 jogos. Por quê? Por causa dessa cagada que é a CBF, né? Por causa dessa cagalhopança que é o calendário brasileiro. Aí juntando a isso, aí não tem culpa a CBF, juntando com a tragédia que tivemos no Rio Grande do Sul, temos aí alguns jogos para se colocar em ordem da Copa do Brasil. Então, onde tem Internacional, Juventude, Internacional e Juventude, é isso mesmo, Internacional e Juventude vão ter que fazer esses jogos atrasados aí, e isso vai atrapalhar mais um pouco o Campeonato Brasileiro. O Internacional, que já está com 2 jogos atrasados, vai ficar com mais um. Só que isso é complicado, porque de repente, quando voltar o Campeonato Brasileiro para o Internacional pode estar colado à zona de rebaixamento, até porque não vem jogando bem. Então, é bem complicado essa situação. Então, vamos lá para os nossos palpites de mais uma rodada da Série A. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal e inscreva-se no canal. Beleza? Então vamos lá, galera. Vamos aqui falar os nossos palpites para essa rodada. Lembrando que a rodada começa na quarta-feira, tá? E termina na quinta-feira, dia 11. Começa na quarta, dia 10, termina na quinta, dia 11. Lembrando que a partir do dia 10, né? A partir do dia 10, a janela abre. Teremos aí, provavelmente, muita mexida, né? Em alguns times, umas mais e outras menos. Alguns times preferem fazer as maiores e melhores contratações no meio do ano, né? Que é justamente quando tem a janela europeia. Então, mas a gente com certeza teremos mexidas. Com certeza teremos times se mexendo, contratando. E tem times que serão obrigados a mexer. Tem times que serão obrigados a contratar. Porque a coisa tá feia. Vou dar um exemplo. Fluminense. Fluminense continuar do jeito que tá, esquece, vai cair. Apesar de ainda ter chance, óbvio que tem, né? Mas já tá complicado pro Fluminense. E o Fluminense precisa de uma remontada. Né? Tem aí 7 jogadores do Fluminense que pode, tá livre no mercado, pode caçar um time. E trazer mais alguns jogadores. E tem que trazer jogadores que saibam lidar com a parte de baixo da tabela. Tá? Tem que trazer jogadores que saibam lidar com a parte de baixo da tabela. Poderemos ter aí, né, a tal da troca-troca entre Flamengo e Palmeiras,
Eu não acredito, tá? Eu não acredito nesse troca-troca Gabigol-Dudu. Eu não acredito. E caso aconteça, eu penso muito diferente, penso diferente da maioria da galera que acha que se houver essa troca, quem vai levar vantagem é o Palmeiras. Eu não acho. Eu não acho. Na minha opinião, se tivesse esse troca-troca Gabigol por Dudu, para mim, no mínimo, ia ficar igual. No mínimo, ia ficar igual. Porque essa é só a opinião minha. Os dois são ídolos, tá? Os dois são ídolos. Só que o Dudu é muito mais jogador que o Gabigol. O Dudu, jogador. O Dudu tem mais atributos que o Gabigol. Aí fala, mas o Gabigol é mais novo. Porra, nego tá tratando o Dudu como se o Dudu tivesse 40 anos. O Dudu tem 32 ou 33. O Gabigol vai fazer 28. Ou seja, bicho, 5 anos de diferença pra lá. Só que o Dudu tava parado porque teve uma lesão. A gente sabe como é que o Dudu vai voltar da lesão? Ele parece que tá jogando. Ele precisa de ritmo de jogo. Agora o Gabigol não joga nada há 1 ano e meio. O Gabigol é um aposentado atuando. Porque ele não joga nada há 1 ano e meio. E não tem contusão, não tem nada. Na minha opinião, nessa troca Flamengo e Palmeiras, eu discordo de todo mundo. Eu acho que nessa troca quem vai levar vantagem é o Flamengo. No mínimo, o Dudu rende a mesma coisa que o Gabigol. Mas eu acho que o Dudu vai render mais. Acho que vai render mais se ele vier para o Flamengo. Acho que a torcida do Palmeiras não vai demorar muito, vai reclamar do Gabigol. Essa é a minha opinião. Bom, mas vamos lá. Deixa quieto. Então vamos lá para a gente falar. Bom, Red Bull Bragantino Internacional, adiado. Tá? Red Bull Bragantino Internacional, adiado. Cuiabá e Juventude, também adiado. Internacional e Juventude vão se enfrentar pela Copa do Brasil nesse meio de semana e no final de semana para definir quem passa, tá? Então, Cuiabá e Juventude não jogam e Red Bull Bragantino e Internacional também não jogam. Então vamos lá. Grêmio e Cruzeiro. Momento do Cruzeiro. Momento do Cruzeiro. O Grêmio está no momento desesperador. Está no momento desesperador. O Grêmio, vencendo, consegue ir a 14 pontos. Fica ali com o mesmo número de pontos do Cuiabá, que não vai jogar. Só que o Grêmio tem menos 7. Né? Menos 7. Não, apesar que o Cuiabá tem 3 vitórias. Se o Grêmio ganhar, fica com 14 pontos igual o Cuiabá, mas fica com a vitória a mais, então já passa. Então, o Grêmio, se vencer, ele vai sair da zona de rebaixamento, o Cuiabá vai entrar. Tá? Ele vai sair, o Cuiabá vai entrar. Desde que o Corinthians, que está na frente do Grêmio, não ganhe. Tá? Então, o Grêmio vai jogar contra o Cruzeiro em casa. Bom, em casa em termo, né? Porque eu acho que o Grêmio ainda não vai jogar na sua arena, né? Cara, difícil apostar no Grêmio. Muito difícil apostar no Grêmio. Eu vou de dupla. Para mim, ou dá empate ou dá Cruzeiro. Aposta dupla, palpite duplo. Ou empate ou Cruzeiro. Atlético Paranaense e Bahia. Cara, jogo complicado. Jogo bem complicado. Jogo bem equilibrado, tá? O Bahia vem de derrota para o Palmeiras, o Atlético Paranaense vem de vitória em cima do Atlético Goianiense. Mas o futebol do Bahia é melhor do que o futebol do Furacão. O futebol do Bahia é melhor. Se a gente for pegar só o futebol, eu colocaria o triunfo do Bahia, mesmo fora de casa. Mas futebol não é só isso. E o Bahia, eu vou repetir. Eu já falei há 2 rodadas atrás. O Bahia está diminuindo a frequência. A intensidade do Bahia está diminuindo. Eu falei isso tem 2 rodadas atrás. Tá? Há 2 rodadas atrás eu falei isso. A intensidade do Bahia está diminuindo. E os times
sabem como o Bahia joga, sabe os seus pontos positivos e seus pontos negativos. Os jogadores já são estudados, todos estudados. E todo mundo sabe onde é o ponto forte do Bahia e onde é o ponto fraco. Todo mundo sabe. Então, essa intensidade que está baixando está também colaborando para que os times tenham um encaixe melhor quando jogam com o Bahia. Lógico, qualidade técnica é difícil de você marcar. Qualidade técnica é difícil de você marcar. Então, o imponderado, o diferencial, o Bahia vai ter sempre. Sempre. Sempre com os jogadores que tem. Mas na parte tática já dá para você dificultar mais o Bahia. Cara, bom jogo, Furacão em Bahia. Bom jogo. Cara, eu vou Atlético Paranaense Bahia. Cara, eu vou estreia, né, do novo treinador Atlético Paranaense. Cara, o futebol do Bahia tá melhor do que o do Furacão. Tá? O futebol do Bahia tá melhor. Tá? Cara, eu vou de empate ou Bahia. Eu vou de dupla também. Eu vou de empate ou Bahia. Vasco da Gama e Corinthians. Diferentemente do que tô vendo muita gente falar, o Vasco agora já está em outro patamar, já está pensando lá para a parte de cima da tabela. Não vejo futebol no Vasco para isso. Para mim, o Vasco continua no mesmo objetivo que o Corinthians, não cair. Tá? Continua achando o time do Vasco fraco. Tá? Tem que contratar. O Corinthians está num M de dar gosto. Né? Cara, bom jogo. Aqui eu não vou nem falar de desfalques, que quase todos os times têm algum tipo de desfalque, alguns mais, outros menos. Tá? Vasco e Corinthians. O momento do Corinthians é horroroso. O do Vasco é bem melhor. Nos últimos 5 jogos, o Vasco só perdeu 1. Né? Diferentemente do Corinthians, que nos últimos 5 jogos... não tem aqui. Nos últimos 5 jogos, uma pena. Não tem aqui. Queria ver se tinha aqui, mas não tem. Isso aqui é uma bosta. Eu tenho que ver um outro. Deixa eu dar uma olhada aqui rápido. Só pegar aqui, pegar aqui rápido. Só dar uma olhada aqui rápido. Deixa eu ver. Aqui, quinta rodada, próximos aqui. Vasco e Corinthians. Bom, o Corinthians, nos últimos 5 jogos, o Corinthians só ganhou 1. Nos últimos 5 jogos, o Corinthians só ganhou 1. Então, cara, Vasco da Gama e Corinthians, para mim, dá machão da Gama. Para mim, vitória do Vasco da Gama perante o Corinthians. Aí vamos lá. Continuando aqui. Palmeiras e Atlético Goianiense. Campeonatos diferentes. Meu palpite é vitória do Palmeiras. Só para lembrar, de repente alguém não entendeu. Vasco da Gama e Corinthians, eu vou de Vasco da Gama. Vitória do Vasco da Gama. Tá? Palmeiras e Atlético Goianiense. Palmeiras. Flamengo e Fortaleza. Desses times que eu falei, o Flamengo é o mais desfalcado. O Flamengo tem 4 jogadores na seleção. Bruno Henrique parece que se machucou de novo, também está fora. Cebolinha já estava fora. O Fortaleza está mais completo, né? Vem de uma vitória, o Flamengo vem de um empate. Jogo complicado, cara. Jogo difícil. Porém, tem um detalhe, né? O Fortaleza dificilmente vai jogar igual o Juventude e Cuiabá jogaram contra o Flamengo. Seria uma, né? Porque o Juventude ganhou e o Cuiabá empatou. Mas não é muito o estilo do Vojvoda jogar igual o Juventude e Cuiabá. Do que eu tô falando? Jogando contra-ataque, jogar atrás, ficar atrás esperando um erro. Tá? Não é muito, e não é muito característica dos jogadores. Tá? O Fortaleza tem jogadores melhores que Juventude e Cuiabá e pode jogar de uma outra forma. O Fortaleza dá um certo espaço,
porque também quer jogar. Então, acho que o jogo vai ser um pouco diferente, principalmente para o Flamengo, que enfrentou é, 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 o Juventude Cuiabá. Cara, Flamengo e Fortaleza. Flamengo e Fortaleza. Flamengo vai ter aí, tem, né? Um pouquinho mais de brecha, porque jogou no sábado e agora só joga na quinta-feira, né? Na quinta-feira, então o Flamengo pode descansar um pouco mais, vai ter um pouco mais de gás. Cara, Flamengo e Fortaleza. O meu palpite é empate. Eu acho que o Flamengo empate de novo. Vai ter canais de YouTube aí criticando o Flamengo, que o Flamengo tropeçou. Irmão, contra o Fortaleza não tem tropeço, irmão. O Fortaleza joga de igual para igual com todo mundo. Então, fora ou dentro de casa, empatar com o Fortaleza não é tropeço, tá? E com a quantidade de desfalques que o Flamengo tem, menos ainda, tá? Flamengo e Fortaleza eu vou de empate, tá? Flamengo e Fortaleza eu vou de empate. Criciúma e Fluminense. Cara, o Fluminense em casa já não é favorito contra ninguém. Fora, então, o treinador, o Mano Menezes, está tentando ajeitar o sistema defensivo, né? Do Fluminense, mas até as peças que o Fluminense tem no sistema defensivo são fracos, né? O Criciúma perdeu. Vai jogar contra o Fluminense, que está tentando, o Mano está tentando fazer. O Fluminense pode ganhar do Criciúma? Sim, pode. Mas eu vou de empate também. Criciúma e Fluminense, eu vou de empate. Vitória e Botafogo. Vitória tem um time muito competitivo e o Botafogo é o vice-líder, né? Acho, é só minha opinião, acho que o Flamengo perde a liderança nessa rodada, tá? Porque, na minha opinião, empata com Fortaleza. Eu acho que perde a liderança, porque para mim o Palmeiras vence. Então o Palmeiras vai passar o Flamengo, tá? Vitória e Botafogo. Cara, é um jogo complicado. O Vitória tá lá na parte de baixo, mas é um jogo complicado pro Botafogo. Cara, eu vou de empate ou Botafogo. Eu vou de dupla. Empate ou Botafogo. Ou dá empate, Vitória e Botafogo, ou dá vitória do Botafogo. E para terminar, Atlético Mineiro e São Paulo. O Atlético Mineiro também vive um momento conturbado, tática, técnica, física e mental. Joga em casa contra o São Paulo. São Paulo que vem numa ascensão, já é o quarto colocado e pode colar, né? Só não passa o líder, mas pode ficar colado. Como eu acho que a liderança vai mudar de mão, na minha opinião, a liderança vai mudar de mão. Mas em relação ao Flamengo, acho normal. O campeonato tem 38 rodadas. A gente não terminou nem o primeiro turno. O Flamengo tem que terminar essa parte da Copa América. O Flamengo tem que terminar entre os 4. O Flamengo tem que terminar entre os 4. E o Flamengo, a princípio, tá como primeiro, mas eu acho que o Flamengo consegue terminar essa fase de Copa América entre os 4. E depois é outro campeonato. Então, Atlético Mineiro e São Paulo. Atlético Mineiro e São Paulo. Mano de campo do Galo. Mas, para mim, vitória do São Paulo. Para mim, o São Paulo vence o Atlético Mineiro fora de casa. Então, esses são os meus palpites para mais uma rodada do Brasileirão. Acho que na parte de cima da tabela teremos mudanças na parte de cima. Essa é a minha opinião. Teremos mudanças. Acho que o líder do campeonato vai ser outro, tá? A liderança muda de mão. E na parte de baixo da tabela, cara, na parte de baixo da tabela, o Fluminense não tem como sair. Bom, o Atlético Goianiense tem um jogo contra o Palmeiras. Acho que vai ficar parado. O Grêmio tem um jogo contra o Cruzeiro. Cara, pode conseguir um pontinho. Pode ganhar? Pode. Eu aposto no Cruzeiro. Mas eu acho que poderemos ter ali uma dança da cadeira, principalmente porque o Cuiabá não joga. Cuiabá não joga. Então, se Grêmio e Corinthians ganharem, podem sair. De Grêmio e Corinthians, quem eu acho que pode
surpreender e ganhar o jogo. Corinthians. Para mim, eu acho o Corinthians com mais chance de ganhar do Vasco fora de casa do que o Grêmio ganhar do Cruzeiro em casa. Ah, pô, por que isso? Porque eu acho o time do Cruzeiro muito mais forte do que o do Vasco. Consequentemente, o Grêmio vai pegar o time mais forte. E o Corinthians pode jogar contra o Vasco, jogar por uma bolinha, fazer um gol ali e levar a vitória. Tá? Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui, um abraço.